Olá, estudantes, vamos a mais um vídeo sobre ângulos aqui no canal. Nós temos o seguinte, né? Pensar em ângulos adjacentes é pensar em ângulos um do lado do outro. Por exemplo, aqui nós temos essa figura. Observe o ângulo AOB e BOC. Temos essa figura aqui, ó. Ângulo AOB, essa abertura em roxo. Ângulo BOC, essa abertura em verde. Então, um está do lado do outro, tá? Se um está do lado do outro, eles são ângulos adjacentes. Dizemos que os ângulos AOB e BOC são ângulos adjacentes, pois têm um lado em comum. Essa ideia também, ó. O 0 até o B, desse ponto até esse, é comum aos dois ângulos. E as regiões determinadas por eles não têm outros pontos em comum. Então, só tem somente o ângulo OB. E pensar nessa ideia também é importante, porque só vai ter um lado em comum. Então, tendo um lado em comum, fica um do lado do outro, tá? Diferente de AOC, com AOB, que AOC sobrepõe AOB, tá? Então, não tem a ideia de adjacente. Vai ter mais de dois lados aqui em comum. Os ângulos AOB e AOC não são adjacentes, pois embora tenham um lado em comum, a região que em lilás é comum às regiões determinadas por esses dois ângulos. Então, lilás aqui vai ficar tanto no AOB quanto no AOC. Então, aí não tem como ser adjacente, tem que ser um do lado do outro, tá? Ângulos complementares e ângulos suplementares. Pensando aqui em ângulos, né? Usando a ideia aqui, ó, considerando esses testes, esses ângulos, né? Que nós temos a ideia, ó, 70 graus, 30 graus, 50, 110, 40. Né? Para utilizar um transferidor para medir as aberturas desses ângulos e registrar no caderno. Seria a ideia da questão. Só que eu já deixei os valores aqui para a gente pensar. Quais dos ângulos cuja soma das medidas de abertura é igual a 90? Quais desses aqui nós somamos igualando e o resultado é 90? 70 mais 30 é 100, não pode. 30 mais 40 é só 70. 40 mais 50 é 90. Então, esse ângulo, mais esse ângulo, se nós juntarmos aqui, ó. Imaginar que o ângulo venha para cá, o ângulo de 40. Aí eu vou ter um ângulo de 90 graus, tá? Necessariamente um ângulo aqui de 90 graus seria mais ou menos aqui. Aqui. Um ângulo de 90 graus, que eu marco com um quadrado assim, ó, no ângulo, tá? Eu marco com um quadrado. E a próxima pergunta. Quais são os ângulos cuja soma das medidas de abertura é igual a 180? Eu não dei aqui, ó, que é o 70 mais o 110. Se eu somar esses dois, o ângulo é 180. Quando a soma das medidas de abertura de ângulos é igual a 90, dizemos que eles são ângulos complementares, ou que um é complementar do outro. Quando a soma das medidas de abertura de dois ângulos é igual a 180, dizemos que eles são suplementares, ou que um é o suplementar do outro. Então, se eu somar esses dois ângulos e o resultado é 90, complementar. Se eu somar dois ângulos e o resultado é 180, suplementar. Vamos pensar nessa ideia aqui. Observe. Nós temos o ângulo AOB. Então, vou marcar o ângulo da seguinte forma. AOB. Certo? E eu tenho o outro ângulo adjacente a ele, que é esse verde aqui, ó, que é o ângulo BOC.
C. Quando temos um quadrado aqui, nós vamos lembrar que é o ângulo reto. Então, se eu somar esses dois ângulos aqui que são adjacentes por esse lado OB, se eu somar, o resultado tem que ser igual a 90 graus. Essa é a principal ideia. Vamos a esse exemplo aqui, ó. Tirar esse 70. Temos um x e o 20. Né? Quanto que falta para chegar em 90 aqui, por exemplo? Seria o 70, certo? Mas aí eu vou pensar da seguinte forma. X mais 20 é igual a 90. Que nós temos um ângulo reto. O 20 está somando, ele vai lá para o outro lado com o sinal trocado. Então, x vai ser igual a 90 menos 20. Porque ele tem que ir com o sinal trocado. Tá positivo? Passa negativo. X é igual a 90 menos 20. 70. Então, o que falta aqui para completar 90 graus é o complemento do ângulo, tá? Logo, quando essa soma é 90 graus, nós temos ângulos complementares. Tá? Nós temos a ideia de complementar. Então, essa ideia é importante para você resolver alguns exercícios. Nós temos a outra ideia aqui. Quando eu tenho meia volta aqui, é 180 graus, certo? Logo, nós temos dois ângulos adjacentes aqui, ó. O ângulo AOB, tá? O ângulo A, O, o vértice em O, B. Se eu somar com o ângulo BOC, BOC, fazer menor aqui, o resultado tem que ser igual a 180. AOB mais BOC, que são dois ângulos adjacentes, tem que ser igual a 180. Aqui nós temos a ideia de suplementar. Suplementar. Tendo a ideia de suplementar, nós podemos pensar nesse exercício aqui, ó. Qual ângulo que eu somo aqui que o resultado é 180, né? Aí eu vou fazer, é o x mais o 45 graus, tem que ser igual a 180, porque é suplementar. Então, x igual 180 graus menos 45, porque o 45 estava somando, está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Quanto que é 180 menos 45? Aí eu venho, 180 graus menos 45 e faço a conta. Aqui é 0, aqui fica 7, porque tomou emprestado, não pode 0 tirar de 5. O 8 emprestão fica 7. 10 menos 5, 5. 7 menos 4, 3 e 1. 135. 135 é o resultado para x. X é igual a 135 graus. Então, esse resultado aqui, ó, para x é 135 graus, tá? Esse é o resultado para a ideia de suplementar. Complementar, soma é igual a 90. Suplementar, soma é igual a 180. Vamos agora à ideia de ângulos opostos pelos vértices. Vamos pensar que ângulos opostos pelos vértices nós vamos aprender pelo vértice usando uma circunferência. Primeiro, quantos graus tem a circunferência? Temos
360 graus. A volta completa, tá? 360 graus. O que acontece se eu dividir essa circunferência aqui ao meio? Dividindo a circunferência ao meio, dividir aqui esse ângulo agora. Esse ângulo aqui, em verde aqui, ó, será o suplemento do outro ângulo. Na verdade, será 180, não ainda o suplemento. Seria replementar, né, a soma de dois ângulos, resultado 360. Replementar, não vamos até essa ideia por enquanto. E se eu viesse aqui novamente com uma outra reta, né, cortando aqui, formando um vértice. O que é o vértice, professor? É esse ponto aqui entre as duas retas aqui, ó. Isso é o vértice. Que é essa palavrinha aqui, ó. A ideia de ângulo oposto pelo vértice, nós vamos observar da seguinte forma. Eu vou apagar aqui. Na verdade, vou usar uma outra cor aqui. Para demarcar aqui esse ângulo em vermelho. Aqui nós temos um ângulo, tá? E se eu observar que esse ângulo vai ser oposto a esse, os dois vão ter a mesma medida. Esse ângulo em verde também vai ter essa mesma medida aqui, oposta. Então, ângulos opostos pelos vértices, nós dizemos em geometria que eles são congruentes. Então, ângulos oposto pelo vértice ângulos opostos pelos vértices aqui, ó. Toda essa ideia vão ser ângulos iguais ou congruentes. Ângulos opostos pelos vértices, eu posso escrever aqui, ó. Vai ficar melhor. Você pode anotar também, ó, que ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Possuem a mesma medida, ou iguais também, é um sentido. Porque a ideia de congruência é essa ideia de igual mesmo, tá? Essa medida aqui, ó, verde, vai ser igual a essa medida verde, porque ele é oposto por um vértice. Esse lado aqui também é oposto por esse, então vai possuir a mesma medida. Então, ângulos opostos pelos vértices, eles são congruentes, tá? Possuem a mesma medida. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a seguinte ideia em alguns problemas. Nós temos um círculo e nós vamos fazer ângulo oposto pelo vértice aqui, né? Partindo dessa ideia. Duas retas aqui. Aqui nós vamos ter, por exemplo, um ângulo de 100 graus. E aqui, x. Pensando na ideia, eu tenho esse ângulo aqui, ó. O vértice é o cruzamento entre as duas semirretas, ou retas, entre as retas. E aqui eu tenho outro ângulo que vai ser igual a ele. Só que aqui eu tenho x. Logo, x aqui, ó, vai ser igual a quanto? Ao oposto dele, que está aqui, ó, que é
100 graus. Tá? Então, x aqui nesse caso é 100 graus. Novamente, pensar em ângulo oposto aqui, ó, vou pensar em uma circunferência. Exemplo 2. Exemplo 1. Vou pensar em uma circunferência. Traço aqui uma reta. Traço outra reta novamente. Nós vamos ter aqui um vértice agora criado, que é esse ponto aqui. Eu tenho esse ângulo, tá? Tenho esse ângulo. E esse outro ângulo em verde aqui, ó, também. Aqui eu tenho, agora vamos imaginar o x. E aqui o 145 graus. Ou 150 graus, melhor. 150 graus. Aqui eu vou ter a ideia de ângulo suplementar, porque a soma tem que ser igual a 180, meia volta. Pensando nessa ideia, se eu somar 150 mais x, ou x mais 150, o resultado tem que ser igual a 180. Como que eu vou determinar isso? Ou eu vou passar o 150 subtraindo lá o 180, tendo o valor de x igual a 180 menos 150 graus. Logo, x é igual a 30 graus. X aqui é 30. Agora vamos definir os opostos aqui, ó. Aqui é o roxo. Qual é o oposto a ele? Todo esse ângulo aqui, ó. Que eu vou destacar também aqui em roxo. Toda essa abertura aqui. Logo aqui também vai ser igual a quanto? 150 graus. Determinando x ali, ó, o oposto a x é esse outro ângulo aqui que eu vou destacar também em verde, que é de 30 graus. Então, se eu somar aqui, ó, 30 mais 30 é 60, 150 mais 150, 300. Então, 360. Então, a soma de todos esses ângulos aqui, ó, tem que resultar 360, porque é uma volta completa. São alguns exercícios que nós vamos resolver aqui. Que fala. Esse aqui, por exemplo, a metade da medida de abertura do suplemento de um ângulo que tem medida de abertura de 35 é D. Então, você tem que pensar em determinar um ângulo, né? Que eu vou somar 35, que o resultado é 180. Suplementares também, aqui a soma é um ângulo que eu somar de 53 é igual a 180. Complementar é a medida de abertura. Se eu somar 27 a um ângulo, vai ter que ser 90 graus. Se a abertura de um ângulo mede 10 graus, então a abertura do suplemento dele mede. Então, se ele mede 10, eu vou somar ele, o resultado tem que ser igual a 180. Qual ângulo que eu somo 10 que o resultado é 180? Se a abertura de um ângulo mede 43, então a abertura do suplemento, do complemento dele, mede. Então, você tem um ângulo, primeiro você tem que ter o complemento, faça o complemento, depois faça o suplemento. Aqui são ângulos opostos pelos vértices, vocês vão ver que vai possuir a mesma medida. Lembra do quadradinho, o ângulo de 90 graus. Então é isso, na próxima aula, tá? Nós faremos os nossos exercícios propostos. Tchau, tchau, gente, até a próxima aula.